Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Investida na Bolsa, o episódio número 5 do podcast e desta vez com uma convidada especial, a primeira convidada da Investida na Bolsa, Tânia Pedrosa. Eu própria. Ela que habitualmente é assistente de produção do podcast e Tânia, hoje estás aqui noutras funções enquanto convidada. Seja muito bem-vinda. Agora subi de categoria profissional. Muito bem, é um gosto ter-te aqui, Tânia. O tema do podcast de hoje é contar ao parceiro que se quer investir e daí também ter trazido a Tânia, que é a minha namorada e, portanto, todos aqueles que acompanham o projeto sabem que é um espelho também do meu percurso enquanto investidor, aquilo que faço, as decisões que tomo, porque tomo, e eu próprio também não escapei a esta fase em que se... Em primeiro lugar, ganhei interesse por investir, procurei estudar, aprofundar o tema, ganhei aqui a segurança suficiente para dar esse passo, depois tive que o comunicar à minha namorada, à minha parceira, e no início também confesso que não foi uma reação fácil e não foi fácil lidar com essa vontade que eu tinha de entrar num mundo que para nós era completamente alheio. Até então nem conhecíamos sequer ninguém que investisse na Bolsa de Valores, eram temas que nos eram completamente desconhecidos. E contar isso à Tânia, quando lhe disse que queria começar a investir. Portanto, foi ali um processo de procurar consciencializá-la, dar-lhe mais informação, dar-lhe mais seguranças e hoje, felizmente, ela já encara o assunto de outra forma, mas é algo que, por ser comum a outros casais, a outras casas, a outras vivências, é importante. E tive inclusivamente pessoas que pediram para abordarmos este tema aqui no podcast e é por isso que eu trago aqui a Tânia à conversa. Tânia, antes de passarmos às perguntas, convém provavelmente fazer aqui um enquadramento um bocadinho mais aprofundado sobre o tema. É uma situação comum, como disse, um dos elementos do casal quer começar a investir, o outro ainda não está nessa fase, quer ao nível de conhecimento, literacia financeira e segurança, e portanto há aqui divergências que podem ser provocadas quando essa conversa acontece e os investimentos entram na vida do casal pela primeira vez. Essencialmente, há aqui 5 tópicos que são aqui causa de divergência entre os casais quando isto acontece. O primeiro deles é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento porquê? Porque quando o nosso parceiro, não tem o mesmo nível de literacia financeira que nós, não estudou o suficiente para estar com a posse das informações que nós já temos e que não tínhamos também há uns tempos atrás, ele vai ter provavelmente dificuldade em compreender os conceitos e o risco envolvidos a esta vontade que nós temos em investir. O segundo aspecto são as crenças limitantes, que são comuns à grande maioria das pessoas, pelo menos aqui em Portugal, que ainda consideram que o investimento é algo acessível apenas a pessoas ou que têm muito dinheiro, ou que trabalham na área financeira, ou que já estudaram mesmo muito sobre o assunto e que por isso mesmo é que podem também, por estarem dentro dessa área financeira, investir com um mínimo de conhecimento de causa, e também que os investimentos são algo muito arriscado e que é quase perder dinheiro na certa para um cidadão comum que queira de repente começar a investir na bolsa. Isso garantidamente vai correr mal. Portanto, são algumas crenças limitantes que também acabam por estar presentes quando há esse choque, esse confronto entre realidades, entre alguém que quer começar a investir e outra pessoa ainda não tem muito conhecimento sobre essa área. O terceiro tema são os objetivos. Porquê é que aquele elemento do casal quer começar a investir? Aqui é interessante explorar o tema, porquê? Porque muitas vezes pode ser encarado como, então tu vais canalizar dinheiro para os teus investimentos? Será que isso não representa aqui um desvio aos nossos objetivos comuns enquanto casal? Porque é que agora, de repente, vais alocar todos os meses uma parte do teu salário, dos teus rendimentos, em investimentos na Bolsa de Valores, algo que é volátil, que tu podes perder de repente? Isso vai comprometer o nosso futuro e pôr em causa aqui a nossa vida. Se o investimento for percepcionado desta forma, vai ser realmente um desafio muito grande e algo que é necessário para que a conversa e o processo depois consiga chegar a bom porto. É necessário que este tema seja abordado e se mostre que o facto de se querer investir não vai colocar em causa os objetivos do casal. Ambos têm que ter as mesmas prioridades e o investimento não pode ser encarado como algo que seja aqui uma ruptura, porque senão vai provocar isso mesmo, conflito e divergência.
Quarto aspecto, transparência e comunicação. Os objetivos para o investimento, se não forem bem claros, se a estratégia não for bem clara, o processo, não é? A forma como é que se vai colocar em prática, se é com aportes mensais, se não é, que tipo de investimentos, se forem na bolsa, por exemplo, é que se vai querer fazer, qual é o risco associado a cada um deles, se não houver um trabalho aqui de providenciar estas informações à pessoa, também muito dificilmente ela vai conseguir aceitar e acatar isso de uma boa forma. Em quinto lugar, personalidades diferentes. Muito provavelmente tu ou a tua parceira têm personalidades diferentes e isso implica tolerâncias diferentes ao risco e depois, naturalmente, isso também vai refletir-se na forma como tu vais abordar o tema junto da tua parceira ou parceiro e ele, se tiver um perfil de risco totalmente diferente do teu, muito mais conservador, o que é que acontece? Provavelmente ele também não vai, à primeira vista, achar uma boa ideia que tu te submetas aqui a risco, a volatilidade, que são demasiado face àquilo que ele próprio conseguiria tolerar. Mas aqui também importa dizer que cada pessoa é uma pessoa, embora haja objetivos comuns, isso não quer dizer que quando nós pretendemos investir, que estejamos a dizer à outra pessoa que deve também investir e replicar aquilo que nós estamos a fazer. Estou apenas e só a dizer aquilo que pode acontecer, os motivos pelo choque naquela conversa que surge quando nós contamos ao nosso parceiro ou parceira que queremos colocar o nosso dinheiro na bolsa ou noutro tipo de investimentos. Se houver aqui personalidades diferentes, riscos ou níveis de risco diferentes, também se tem que trabalhar nessa diferença para que o casal consiga dar o passo seguinte e haver aqui liberdade para se poder investir, não comprometendo aqui a vida a dois. E agora, sim, Tânia, passamos aqui às nossas perguntas para também as pessoas terem aqui a oportunidade de perceber como é que foi, no meu caso, no nosso caso, como é que cada um de nós também passou por este processo. Eu começo aqui por te perguntar se tu te recordas quando eu te disse que ia investir na bolsa pela primeira vez. Isto já foi há cerca de um ano, ou provavelmente ali maio ou até abril de 2022. Sim, eu tenho, embora isto tenha sido assim um ano muito intenso, mas eu tenho algumas memórias dessa altura e tenho a ideia que tu começaste por comprar uns livros, eu já não sei bem os nomes nem os autores. Eu na altura confesso que não percebi muito bem para que é que tu querias aquilo, mas pronto, ok, sempre gostaste de ler e sempre foste assim com uns gostos um bocado diferentes dos meus. E portanto sei que começaste por aí, por comprar alguns livros relacionados com a Bolsa de Valores e com os investimentos. Sim, mas eu até estava a falar mais na vertente, se calhar, do espírito empreendedor, Sim. mais nesse sentido. E, portanto, sei que começaste por ler isso e que ao fim de alguns dias, talvez, vieste-me com essa conversa de que se calhar ias começar a fazer investimentos e eu confesso que não achei assim grande piada na altura, também por desconhecimento próprio, porque embora eu tenha, portanto, eu sou da área de humanidade e tenha estudado História e depois na faculdade tenha enverdado pelo ramo do Direito e tenha tido Finanças e Economia, portanto a Bolsa sempre foi algo que me deixou assim um bocado reticente e um bocado receosa, porque acho que é um campo de areias movediças, apesar daquilo que já me vens contando ao longo destes meses, eu continuo a achar que ainda é um campo de areias movediças e, portanto, inicialmente estranhei, portanto, foi uma reação, não foi positiva, é verdade, eu não achei assim muita graça, porque achei que poderia estar a correr um risco e que ainda não tinhas se calhar o conhecimento suficiente para entrar nessa aventura. A tal questão, não é? Tu ainda não estás preparado para isso. Exatamente. A tal crença de é preciso realmente ter muito conhecimento ou andar há muitos anos dentro dessa área, porque se tu te vais meter nisso, o mais provável é vires a perder o dinheiro. Sim, era esse o meu pensamento. Que tipo de valores é que eu queria começar a colocar? Aquilo foi na altura, foi preciso aqui muito trabalho. Difícil. E muito trabalho de consciencialização, também não comecei logo com muito, não é? Foi aos poucos, mas também não foi assim tão pouco quanto isso. Eu, quando comecei, a primeira experiência que fiz foram com 500 euros, portanto, depois rapidamente validei o processo de como é que era investir na de giro e depois aloquei uma percentagem de capital ainda maior. Mas o que é certo é que depois
fui mostrando ao longo do tempo que aquilo que estava a fazer, por acaso até passado uns meses comecei até o valor do portfólio começou a desvalorizar porque os mercados foram caindo, mas sempre passei esta segurança, ou procurei passar. Sim, segurança tu passaste sempre, e eu é que não me mantinha sempre segura daquilo que tu me dizias, mas pronto, já é uma questão minha, não é propriamente tua. Como vocês podem ver, isto é um processo que é feito ao longo do tempo. Não vai ser numa conversa, nem em duas, nem em três, que nós conseguimos realmente consciencializar alguém ou colocar essa pessoa ao mesmo nível que nós, no que diz respeito à segurança de investir na Bolsa, de algo que nós próprios também não conhecemos há algum tempo atrás e que demoramos também bastante tempo até adquirirmos o conhecimento suficiente para nos dar também a nós próprios aquela segurança de pôr em prática, de começar a investir. Portanto, é um processo que vai ser feito também com muita transparência e mostrando os resultados. Quais foram, então, para além de algum desconhecimento também, para alguém de algumas crenças que, entretanto, também foste percebendo que não deviam ser tidas de uma forma tão literal e que eram algumas crenças limitantes, que outros motivos é que tiveste também para essa reação, relativamente, se calhar, aqui também aos nossos objetivos conjuntos, achaste que poderia comprometer? Desde o início que fiquei com a ideia de que o teu grande objetivo para entrar nesse ramo era nós podermos ter uma casa. E por isso eu nunca disse não vás, não faças não quero nada disto. Eu só tinha sempre o receio de, ok, é para um objetivo comum, não é para um objetivo pessoal, e ainda que eu ache que possa se calhar limitar volta e meia, não é limitar estás a condicionar o nosso orçamento mensal, não é por aí, mas se calhar quando eu começo às vezes, porque às vezes vou vendo, muito bem, estas semanas está a correr muito bem, a bolsa está a corresponder, mas depois se calhar o jogo vira, e é nessa altura que eu às vezes penso, se calhar pode limitar um bocadinho, porque embora agora perceba que isto portanto, é uma aventura a longo prazo, não é curto, médio prazo, fico sempre receosa disso mesmo, de achar que pode ser algo que tu, não sei, que possas não conseguir controlar tão facilmente, mas agora percebo que é um objetivo, portanto, foi por um objetivo comum que começaste isso mesmo. E isso também ajudou a influenciar a minha opinião. E eu quero ressalvar isso mesmo, é que isto foi mesmo fundamental, porque eu quando começo a investir foi porque tirei a fotografia à evolução das minhas finanças pessoais nos últimos 4 anos, eu em 2022 olhei para os últimos 4 anos, eu comecei ali a trabalhar assim, de uma forma mais regular, que antes disso era freelancer, mas a partir de 2018 começo a trabalhar por conta de outrem, e em 2022 eu faço a fotografia de como é que evoluiu o meu património. Eu hoje tenho X, ali em maio de 2022 tenho X, olhando para trás como é que foi evoluindo, qual foi a taxa de evolução em cada ano, em 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, e será que eu estou confortável em manter este nível, este ritmo de crescimento? E percebi que para que nós próprios pudéssemos atingir os objetivos comuns que nós temos para o nosso médio e longo prazo, eu precisava de ter algo aqui que me pudesse abrir horizontes e permitisse acelerar o valor do meu património, acelerar a geração de riqueza. E isso é importante até para outras pessoas que queiram contar a um parceiro o motivo pelo qual elas querem começar a investir, é que de facto isso vai contribuir para os objetivos comuns e não vai criar aqui uma espécie de agenda própria e eu agora faço o que eu quero ao meu dinheiro e vou investir porque sim, porque vou trabalhar no meu futuro. Isso de facto não pode nunca numa vida a dois ser encarado de uma forma positiva, porque é um desvio muito grande face a uma vida coletiva, a uma vida em casal. E acho que isso, como tu dizes, contribuiu e muito tu saberes que o estudo que eu estava a fazer e a vontade que eu tinha de aplicar na prática e começar a investir na Bolsa era para poder acelerar o meu património e o nosso património para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Sim, eu não digo com isto que tu não tenhas os teus objetivos pessoais e que possas querer ter um Ferrari, ter assim uma coisa
que te permita que tu possas conseguir obter com a ajuda desta aventura. Mas se inicialmente me dissesses que era para ter um Ferrari e nós não termos uma casa, eu não ia concordar de todo. Mas pronto, percebi que era para um objetivo comum, que era para nós podermos ter no futuro o nosso espacinho, mas não invalida com isso que tu não possas ter os teus objetivos pessoais, porque continuamos a ser duas pessoas individuais, ainda que tenhamos uma vida em comum. Sim. E já vamos abordar um bocadinho essa temática do objetivo de ter uma casa. Será que faz sentido investir na Bolsa com esse objetivo de ter uma casa? Até porque o investimento na Bolsa pressupõe aqui um risco um bocadinho diferente para quem quer ter capital pronto para dar entrada para uma casa. Já podemos explorar um bocadinho mais à frente. Eu gostaria de abordar aqui esta situação que tu também tocaste aqui, que era o condicionar o nosso orçamento. Isto porquê? Porque a forma como eu encaro os meus investimentos implica, em primeiro lugar, uma correta administração do meu rendimento mensal. E alocar aqui uma percentagem que eu procurei que fosse o maior possível, não colocando em causa o lazer, não colocando em causa as despesas que são obrigatórias, mas procurei que a parcela que eu consigo alocar aos investimentos, e nomeadamente à Bolsa de Valores, fosse o maior possível. E isso também acaba por, inevitavelmente, condicionar o orçamento mensal. Mas nós conseguimos combater isso como? Planeando iniciativas que queremos fazer a médio e longo prazo. Também já nos conseguimos preparar ou por umas férias, por uma viagem, antecipadamente. Ou seja, o facto de todos os meses haver uma parcela que é dedicada a investimento não inviabiliza o nosso lazer, o nosso divertimento, a nossa vida em casal, as nossas distrações, e também não compromete aqui iniciativas que queremos fazer e que também envolvem aqui algum gasto de despesa extra, nomeadamente, lá está, uma viagem ou umas férias. Tudo tem que também partir aqui de um planeamento prévio. Sim, isso é fundamental. E eu, que sou extremamente organizada e metódica, tinha mesmo que ser assim. E então, agora que passou praticamente um ano desde que tenho estes investimentos na Bolsa de Valores e não só, também já vamos falar sobre isso um bocadinho mais à frente, como é que tu encaras isto de eu investir na Bolsa, ter aqui diferentes tipos de ativos, uns mais arriscados, outros menos, uns têm um perfil que me dão dividendos, outros são ações de empresas de crescimento em que aqui a expectativa de retorno é mais na valorização do capital, mas a longo prazo. Como é que tu encaras isto, que é um mundo, é um universo, são conceitos que há um ano atrás eram completamente desconhecidos e te davam bastante insegurança e incerteza, mas hoje já tens aqui uma percepção diferente. Sim, hoje a minha opinião é ligeiramente diferente, não muito diferente, mas ligeiramente diferente, porque hoje sei que te informaste e que estudaste, porque realmente estudaste imenso, a matéria, estas questões, com imensos livros, através portanto, de ouvir pessoas que já faziam também podcasts, este mesmo caminho, e portanto acho que hoje sabes muito mais do que aquilo que sabias há um ano atrás. E isso, portanto, e conhecimento nunca é demais. E realmente permite depois sabermos em que campos nos estamos a movimentar. Eu confesso que eu não percebo muito das questões das empresas que dão dividendos e de outras que é longo prazo, essas coisas eu não percebo. Eu tento, mas está difícil. Não, eu essas coisas não... Também confesso porque eu não tenho o maior interesse do mundo nesta matéria e como não tenho, pronto, eu vou ouvindo e só preciso de saber se é seguro, pelo menos não vais ficar sem nada assim de um momento para o outro, e já percebi que isso é difícil de acontecer, porque pronto, já percebi que a pessoa quando investe, não investe tudo na mesma empresa, não é? Não investe tudo no mesmo ramo, tanto pode ir para os automóveis, como para a tecnologia, como para a medicina, como para outra coisa. E mesmo dentro dessas áreas, em empresas diferentes. Sim. Dentro dessas áreas. E só perdemos o dinheiro que temos investido na Bolsa, nessas empresas, se elas efetivamente forem
à falência, só perdemos o dinheiro todo. Claro Pronto, que que é algo que se consegue perceber, não é? Uma empresa não entra de falência de hoje para amanhã, é um caminho que se vai percebendo. Eu vejo que tu fazes as análises, não sei, essas... Análise fundamental. Exatamente, de algumas empresas que tenho a ideia que é para tu perceberes realmente em que estado está mais ou menos económica ou financeiramente Sim, aquela... é ir aos relatórios de contas da empresa, Pronto. perceber como é que está a saúde dela, como é que ela tem evoluído. Deixa-me só acrescentar aqui que, como é lógico, também podemos ver o nosso capital desvalorizado se o valor das ações também decrescer, né, diminuir face ao valor a que nós compramos. Portanto, isto também não é bem assim em que nós só perdemos dinheiro se a empresa for à falência. Ok, mas também perdemos se o preço das ações diminuir. Essa parte também já aprendi. Pronto, agora sei que já tens os conhecimentos necessários para pelo menos te movimentares de uma forma mais ágil naquilo que é a Bolsa de Valores. E isso também me dá alguma segurança, porque a verdade é se há um ano nós não conhecíamos ninguém que investisse, agora há toda uma panóplia de pessoas que eu desconhecia, que também fazem investimentos, e até pessoas da minha própria família que eu desconhecia por completo. E depois também já há amigos que fazem isto, e portanto começa a ser um tema que afinal já não é só do Ricardo e já passa a ser o tema de mais alguém, porque agora quando às vezes temos uma festa, um aniversário, qualquer coisa, se essas pessoas estiverem presentes, pois o tema da conversa é os investimentos e a Bolsa de Valores. E portanto isso também acaba por dar alguma segurança, porque não é só um maluco a fazer isto, portanto, já são vários malucos, e às vezes quando são vários a fazer a mesma coisa, se calhar não são assim tão malucos. Mas sim, hoje mais segura daquilo que fazes, porque acho que tens mais conhecimentos. E se as coisas começarem a correr mal em algum setor ou em alguma empresa, acho que já tens forma de conseguir controlar a situação. E também a forma como encaro, acho que foi muito importante adquirir conhecimento, sobretudo para perceber como é que eu deveria encarar as quedas, porque é aquilo que acontece a muitas pessoas que vão para a Bolsa de Valores a achar que vão ficar ricas ou ganhar muito dinheiro rapidamente. Não deve ser esse o tipo de mentalidade com que entramos e investimos na Bolsa de Valores, até porque quando acontece uma queda é uma oportunidade muito boa para nós conseguirmos comprar bons ativos a preços mais baixos, e é perante esta volatilidade que existe que também nós conseguimos depois ter maior retorno no futuro, porque se as ações caírem nós conseguimos comprar mais barato e depois quando o preço das ações, porque o preço dos bons ativos, das boas empresas, vai sempre voltar a recuperar, e é nesse retorno que nós conseguimos aqui o maior potencial de ganho. E foi esse um dos maiores ensinamentos que eu também consegui adquirir, até porque, como disse, eu pouco tempo depois de ter começado a investir, eu comecei a ver o valor do portfólio a desvalorizar, mas quanto mais desvalorizava, mais eu ganhava entusiasmo perante a oportunidade que ali estava, e fui-te passando também um bocado isso, algo que também é um bocado difícil, não é, de encarar. Contamos a um parceiro ou uma parceira que vamos começar a investir, passado um mês ou dois, então como é que isso está? Está Estou péssimo. a perder. Péssimo não está, mas de facto o facto de estar a perder dinheiro Não dá segurança a quem está a ouvir, como é óbvio, e isso depois deixa, nesse caso eu, em momentos que isso possam acontecer, fico sempre mais receosa, porque acho que nós nunca sabemos o que é que vai acontecer amanhã, embora seja controlável. Mas pronto, se agora me dizes que já estás mais entendido quando as coisas caem e podem assim correr mal, então eu já estou mais descansado. Sim, até porque o contrário é que é mais perigoso. Repara, quando as ações vão subindo, até para lá do razoável, aí sim é que algo não está bem. Porquê? Porque elas mais tarde ou mais cedo vão cair, e aí sim acontece o quê? Em que nós perdemos efetivamente dinheiro. Daí que seja muito importante estudar, analisar e pronto. E tu vês a dedicação que eu também tenho a fazê-lo e a partilhar até com outras pessoas, e ainda bem que isso te dá cada vez mais segurança. No entanto, ainda te faz alguma confusão quando eu te digo, olha, vou enviar este mês para a corretora X euros. Ainda te faz alguma confusão às vezes? Faz muitas cócegas, muita comichão, porque pode ser, lá está, desconhecimento próprio, ignorância minha, porque eu entendo que quando a pessoa, pronto, já fez investimentos, já tem uma parte
daquilo que é o seu património total investido, eu pergunto, mas para quê? Qual é a necessidade de estar todos os meses nisto? E sejam 100 euros, seja 150, seja 400, seja o que for. Ainda me faz alguma confusão, porque se já lá tem, qual é a necessidade de estar sempre todos os meses ali naquela obrigação de ter que fazer? É verdade que é algo que ainda me faz alguma confusão. E que é fundamental. O que é confusão? Não, é fundamental os aportes serem mensais, porque é por eu estar a acumular mensalmente, a enviar todos os meses mais, não só estou a reter o que estou a receber, como estou a fazer com que mais dinheiro trabalhe mais para mim. E, portanto, é toda esta acumulação mensal de capital que, de facto, vai permitir acelerar a geração de riqueza a longo prazo. Também é algo que eu, aos poucos, vou tentando explicar aqui à Tânia, mas ainda vai demorar algum tempo a eu entrar em, como é que se diz, em ritmo de cruzeiro. Porque realmente é algo que, pronto, me faz alguma confusão. Deve ser ignorância minha, porque as pessoas que são da área devem perceber realmente, sim, deve-se fazer isto mensalmente, nestes termos, blá, 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 blá. A questão é, eu se invisto, imagina, 500 euros numa empresa ou em várias empresas, não são esses, e aqui, perdoem-me a expressão, mas esses míseros 500 euros, não vamos esperar que esses 500 euros façam realmente grandes milagres daqui a 10, 20 ou 30 anos. Claro que bem investidos vão valer muito mais do que esses 500 euros. Muito mais. Seguramente se investidos em bons ativos. Mas tem que haver um constante reforço mensal, porque hoje são 500, no mês seguinte já são 200 ou mais 200 ou mais 300 euros e assim sucessivamente. E depois mais, se ainda por cima estivermos a falar em empresas que geram dividendos, esse dinheiro, esse capital investido vai gerar cada vez mais dividendos para eu poder reinvestir e gerar-se o tal efeito do juro composto, que é de facto aqui aquilo que muitos chamam a oitava maravilha do mundo, o verdadeiro game changer na criação de riqueza. Mas que não é feito apenas e só com alguns aportes quando o rei faz anos. Não é? Tem que haver aqui uma disciplina e por isso é que eu digo, tem que haver toda uma nova programação mental ou mentalidade diferente na forma como nós geremos o nosso dinheiro, porque o investimento depois vai acompanhar-nos no dia-a-dia, mês a mês, não pode ser alguém que nós nos esquecemos. E eu também, quando peguei nos livros e disse, eu vou querer levar isto a sério, para não comprometer não só o dinheiro que me custou a ganhar, não é? Com muita dedicação, com muito esforço, com muito suor, eu preciso de levar isto a sério, preciso de estudar muito bem o que estou a fazer, portanto eu quero investir muito mais nas minhas qualificações, quero ser um investidor altamente qualificado para ter o máximo de retorno possível, não só para proteger o capital que já tenho, não é? Para gerar o máximo de riqueza possível no futuro. Daí então que tenha feito este esforço grande em estudar continuadamente e depois continuar a reforçar, a enviar dinheiro para a corretora todos os meses regularmente. Porque isso faz diferença não só na acumulação, na retenção do capital, mas depois também na valorização. E tu próprio, isto tem sido algo que eu tenho procurado também passar para ti. Sim. Como é que tem evoluído o meu património? Só no último ano, como é que tem evoluído em termos de ritmo de crescimento? Eu num ano estou praticamente a duplicar o que tinha há um ano atrás. E acho que isso também te dá aqui uma resposta clara de que, ok, o investir na bolsa não está é só... a valer a pena, para já. Não é só ele envia o dinheiro para a corretora e depois investe lá nas empresas. Não. Tem aqui alguns passos extra que são dados antes e que começam na forma como eu me relaciono com o dinheiro. E os resultados, pelo menos desse ponto de vista, acabam por ser categóricos, não é? O ritmo de aceleração de património que vai entroncar aqui com a tal questão de comprar casa. Comprar casa e ir para a Bolsa de Valores com o objetivo de comprar uma casa pressupõe aqui um risco demasiado elevado, porque a Bolsa de Valores, como tem aqui exposição a ações, a ETFs ou REITs, são investimentos muito mais voláteis, muito mais arriscados. O que é que pode acontecer? Se estás à espera de comprar uma casa com o dinheiro que lá tens investido, à espera de uma boa valorização em 2, 3 anos, ou até em 5 anos, pode acontecer que depois, quando precisas de resgatar esse capital para dar entrada de uma casa, podes não o ter. E eu comecei com uma estratégia de investimento, quer em ações de crescimento, à espera dessa valorização, mas também à procura do melhor timing para o fazer, para garantir que teria aqui o máximo potencial de valorização. Para quê? Para depois daqui a 5 anos, se eu tivesse que retirar dinheiro, vamos pressupor que temos aqui um horizonte temporal de mais ou menos 5 anos, para
para estarmos em boa posição para comprar uma casa, eu iria retirar dessas ações de crescimento, mantendo o portfólio de ações mais defensivas, mais seguras, aquelas que geram dividendos, a manter ali o pinga-pinga recorrente, mensal, a dar aquela renda passiva. Essa foi ali a minha estratégia inicial, que hoje também já é diferente, até porque o próprio projeto é investido na bolsa, também já estou a conseguir monetizar tudo isso e já afinei, a estratégia já não é bem essa e passa aqui por outros passos que nos vão permitir a nós poder acumular capital para estarmos em boa posição, para comprar uma casa, mas sem estarmos dependentes dessa valorização de património e de capital que vai estar na Bolsa de Valores. Passando aqui para a próxima pergunta, Tânia, tu própria agora já és investidora também. Conta lá, isto foi um processo que chegou ao ponto em que tu própria já deixaste de ter o teu dinheiro parado, que coisa que até então sempre tiveste, não é? Sim, eu sou uma pessoa muito conservadora que sempre gostou de controlar bem aquilo que fui juntando ao longo dos tempos em resultado do meu trabalho. Nunca fui uma pessoa de grandes gastos, portanto fui sempre muito poupadinha. E portanto, quando tu começaste nesta aventura das leituras e do projeto, começaste-me a falar efetivamente da possibilidade de não ter o dinheiro parado e tentar aqui, se calhar, investir em certificados de aforro. É certo que esta conversa veio numa altura em que também muito na comunicação social e em notícias em diversos sites, fui percebendo que se calhar era uma boa opção, no sentido em que havia muitas pessoas a fazer isso. Começou a haver esta divulgação cada vez maior de que o dinheiro no banco não estava a render por os juros que estão associados aos depósitos serem muito baixos. Eu cheguei a ver até reportagens de pessoas que tinham ainda quantias avultadas em dinheiro depositadas no banco e até estavam a perder dinheiro por terem o dinheiro lá, ainda que investido, parado. Por causa das comissões, né, dos depósitos a prazo. Exatamente. E, portanto, eu via sempre que os certificados eram uma boa aposta, porque a taxa de juros que está relacionada com a Euribor estava sistematicamente a aumentar e confesso que houve uma altura em que eu própria fui ao CTT, perguntar o que é que era preciso, que documentos é que eram necessários, qual era esse... Foi algo que eu fiz sozinha. E por acaso, nesse dia em que lá fui, havia mais do que uma pessoa a perguntar exatamente a mesma coisa. E eu vim agora a pensar assim, bem, se calhar lá está, mais uma vez, não é só um maluco a falar disto, já são vários a falar da mesma coisa. E eu, como fui e disse, uma pessoa assim poupadinha desde que comecei a trabalhar, permitiu-me juntar ali um valor que eu decidi. Bem, depois nós conversamos os dois e acabamos por tomar essa decisão individualmente, eu com a minha quantia, tu com a tua quantia, de tentar, portanto, de investirmos nos certificados. Colocar o dinheiro a trabalhar para nós, não é? Ter ali algum capital, não é? A ser gerado só com investimento. Exatamente. E eu sou sincera quando digo que não acho muita graça a estes 3 meses em que uma pessoa não pode mexer, porque eu tenho que ter o controle das minhas coisas e esta inibição de durante 3 meses não podermos mexer, eu compreendo, como é lógico, mas a mim faz-me assim alguma espécie, porque eu penso sempre, se eu de repente precisar eu não posso ir lá buscar, mas pronto, são só 3 meses, e ao fim dos 3 meses, se nós quisermos resgatar o dinheiro e se precisarmos para alguma necessidade assim urgente, já podemos não é, resgatar o valor e, portanto, deu-me alguma segurança por isso, por perceber que e eu fui-me informar, o Ricardo influenciou um bocadinho, mas eu depois também quis fazer a minha própria pesquisa, exatamente, para eu perceber se realmente era assim como ele dizia ou não, e portanto, entra aquilo que era a tua opinião, aquilo que eu fui ouvindo e o que eu fui encontrando, pronto, arrisquei, não é que seja da minha personalidade, isso eu deixo para ti, de ser mais, de ter iniciativa e
e ser mais empreendedor. Mas sim, pronto, se chamas a isso ser investidora, então pronto, se calhar sou. Acabas por ter investimento, não é, num produto de baixo risco que está perfeitamente ajustado com a tua tolerância a esse risco, não é? Sim. A tua tolerância com o teu perfil e, portanto, a partir do momento em que tens dinheiro aplicado a trabalhar para ti, não é? Acabas por estar a investir. E é muito isto, é passar também aqui esta mensagem de que ambos no casal podem investir de forma conjunta, se assim o quiserem, se fizerem uma gestão totalmente conjunta, não é? Em que o dinheiro que ambos ganham vai para a mesma conta e tudo o que é gerido e mexido é de ambos. Podem fazê-lo dessa forma. Nós fazemos uma gestão das nossas finanças pessoais individual, mas mantendo sempre os compromissos com as nossas despesas conjuntas, com os nossos objetivos conjuntos. Isso por isto também nos permite o quê? Ter a liberdade para investir, mas investir, atenção, e reforço, investir sempre com objetivos que são comuns, mas de forma individual, completamente ajustada aos nossos próprios perfis de risco. Por isso é que a Tânia já investe em certificados da Forro, eu tenho os meus investimentos na Bolsa de Valores e também em certificados da Forro e, portanto, para além disso, conforme disse, é uma estratégia de aceleração de património que envolve também a monetização aqui do próprio projeto, da investida na Bolsa. Se eu conseguir aportar cada vez mais valor, também vou conseguir uma maior monetização do projeto e, portanto, tenho-me dedicado imenso a fazer crescer toda esta iniciativa, desde o podcast, também aqui à comunidade e uma série de novas iniciativas que ainda estão para vir. Para quê? Para que haja aqui uma diversificação de fontes de receita para nós próprios estarmos mais aptos, mais capazes, termos mais ferramentas e possibilidades de atingir os nossos objetivos de médio e longo prazo. Obrigado, Tânia. Aqui uma última pergunta para fecharmos aqui o podcast. Já falamos anteriormente, quando te disse que queria começar a investir, na altura achávamos nós que ninguém investia e que eu ia fazer algo completamente isolado e ia fugir à norma por um caminho onde muito poucos ousavam sequer entrar, não é? E ir por aí. Mas o que é certo é que fomos descobrindo que algumas pessoas até conhecidas já investiam e tu próprio já começas a ver cada vez mais aqui os benefícios que existem em investir, em não termos o dinheiro parado e a não ficarmos ali tolhidos com aqueles dogmas com os quais nós nascemos desde sempre. O dinheirinho está no banco, está parado. Isso acaba por ser aqui um pensamento muito limitante e que só faz com que o nosso dinheiro desvalorize. Portanto, ter este pensamento um bocadinho mais arrojado, mais ousado, o investimento acaba por trazer benefícios. E daí eu pergunto-te, qual a importância que tu vês que os casais, sobretudo também casais jovens como nós, qual a importância de investirem na sua literacia financeira? E aqui é em obterem informação sobre que tipos de investimento é que existem, que benefícios trazem, que riscos é que estão envolvidos, fazer aqui um levantamento dos objetivos que o casal tem, que investimentos é que podem ajudar a contribuir ou não para esses objetivos. Portanto, ter todo este entendimento de literacia financeira, achas que é importante que casais jovens como nós investam tempo em estarem cada vez mais capacitados e aprenderem mais sobre isto? Sim, eu acho que é efetivamente muito importante. De uma maneira geral, nós vivemos num país que de facto não tem literacia financeira. As pessoas das gerações dos nossos pais e superiores têm uma maneira diferente de ver a vida, de ver os trabalhos, aquela ideia de ter um trabalho é para a vida toda. Portanto, nós somos uma geração completamente diferente, que não tem medo de arriscar. Se calhar está numa profissão, está numa determinada área, mas se calhar, ok, eu vou sair daqui e vou arriscar numa coisa completamente diferente. E nós já somos de uma geração que tem acesso às redes sociais, às tecnologias, temos outra forma de conseguir ter acesso à informação. E a informação é poder. E se calhar, e espero eu, que a nossa geração possa efetivamente informar-se um bocadinho mais. Nós, jovens que pretendemos, que temos atualmente muita dificuldade em sair de casa dos pais, em conseguir ter a nossa independência, porque há quem tenha muitos bons empregos, mas também há pessoas que não têm e que não têm grandes salários. E às vezes, lá está, têm 1000 euros
parados no banco, e se calhar se soubessem um bocadinho mais daquilo que tu vais partilhando também ao longo dos teus programas. No Instagram também. Exatamente. As pessoas, se fossem um bocadinho mais informadas, se calhar hoje teriam outro tipo de condições que não têm. E, portanto, eu acho que a informação, o conhecimento nunca é demais. E também contra mim falo, porque já disse que não sou apaixonada por este tema, continua a ser algo que me deixa um bocado sempre reticente, porque é de mim, sou conservadora, não tenho muito espírito de arriscar, mas acho que um casal que seja jovem e que pretende ter uma casa, ter um carro, ou até passar o resto da vida em viagens, se calhar se conseguir controlar, não é controlar, mas se calhar gerir melhor aquilo que é o seu dinheiro, se calhar efetivamente conseguirão dar esse passo e estar preparados até para o futuro. Nós ouvimos sempre a dizer, será que um dia vamos ter reforma? Se calhar não vamos. Se calhar não vamos ter um Estado que nos possa garantir aquela pensão mensal e, portanto, se calhar temos que começar a pensar noutras formas de conseguir ter dinheiro no longo prazo. E passa, se calhar, um bocadinho por aí. Portanto, nós que somos jovens na casa dos 30, ainda temos um caminho muito grande a fazer e, por isso, acho que pode começar por aí. No nosso caso, tu é que és o entendido nessas matérias, não quer dizer que tenhamos que ser os dois entendidos nas mesmas coisas. E fazer as mesmas coisas. Exatamente, não quer dizer até porque nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas de áreas diferentes, que temos maneiras de gerir, lá está, as suas finanças ainda assim de maneira diferente, mas temos objetivos comuns e quando temos objetivos comuns para uma vida comum, é importante, lá está, também que se comunique, que haja transparência dos dois lados e que haja conhecimento. E aproveito para sublinhar ainda algo que tu disseste, que é, sobretudo pessoas jovens, sobretudo pessoas que ainda estão em casa dos pais e que estão numa excelente fase, em que já têm um trabalho, já oferem aqui rendimentos, é muito importante, pelo menos, investirem em conhecimento, em literacia, educação financeira, para quê? Para não correrem o risco de daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos não olharem para trás e dizerem porque é que eu não tive uma mentalidade e uma relação totalmente diferente com o dinheiro, aproveitando para comprar um bocadinho mais ativos e não esbanjar o dinheiro numa série de passivos e em coisas que no fundo são apenas e só para satisfazer necessidades do presente, do momento, mas que em nada vão contribuir para o nosso eu futuro. E o nosso eu futuro vai agradecer muito, certamente, se nós investirmos em mais conhecimento, em percebermos que oportunidades é que existem para nós próprios, sem deixar de fazer aquilo que gostamos no dia-a-dia, trabalharmos também para o futuro, com investimento, ou seja, com investimento na Bolsa de Valores, ou em certificados da Forro, ou onde quer que seja, imobiliário, etc. Queria passar aqui esta mensagem porque, de facto, investir pressupõe muito esta relação diferente que nós temos com o dinheiro, canalizando sempre aqui parte para os nossos objetivos mais à frente. Obrigado, Tânia. Finalizamos então aqui mais uma edição, mais um episódio do podcast Investida na Bolsa. O primeiro em que tivemos aqui um convidado foi a Tânia, ela que é aqui assistente de produção do podcast, é a minha namorada e, portanto, eu próprio partilhei na página de Instagram que iria trazer cada vez mais aqui este tema, iria explorar aqui como é que era investir a dois, como é que era isto de consciencializar, contar ao parceiro, porque é que nós queríamos começar a investir e que íamos dar esse passo. É algo que nem sempre é fácil e também, eu reitero, não é numa conversa, nem duas, nem três, que se consegue aqui ter aceitação, não é? Logo uma atitude positiva por parte do nosso parceiro ou parceira. Espero que tenham gostado. Se entenderem que tem valor, mostrem também à vossa parceira ou parceiro se estiverem numa situação semelhante, porque realmente este caminho tem sido muito proveitoso financeiramente, não digo só proveitoso do ponto de vista da experiência e do conhecimento que nós hoje temos relativamente ao dinheiro e ao mundo dos investimentos, não é? Financeiramente está a compensar. Um ano é mais do que suficiente para olhar para trás e perceber que a aceleração do nosso património em conjunto é completamente diferente. Tudo isso porque houve aqui este ponto de partida, esta vontade de querer, em primeiro lugar, gerar
mais património, às vezes nem é gerar, é o como reter, é precisamente isto, é como reter e investir. Não é necessariamente aquele mindset de não interessa quanto ganhas, interessa é quanto é que tu consegues reter, porque é um bocadinho aquela mentalidade que muitas pessoas ainda têm, que aliás a maioria das pessoas tem, eu tenho estatuto em função de quanto é que ganho. Ok, mas daqui a 2, 3, 4 anos tu se calhar até ganhas mais, mas em termos de património continuas na mesma ou até pior. E portanto esta diferença não é quanto ganhas, mas sim qual é o teu valor patrimonial, o teu património líquido, quais são os teus capitais próprios, os ativos que tu tens. Isso sim é que vai fazer aqui a diferença na riqueza das pessoas, dos casais. Portanto, se achas que este podcast pode ser útil também para evoluir a tua vida financeira, a vossa vida financeira enquanto casal, mostra ao parceiro, mostra à parceira, partilha com outras pessoas que possam ter interesse e já sabes, segue a Investida na Bolsa, a página de Instagram, em que eu estou lá a partilhar diariamente muito conteúdo, quer no feed, quer nas stories. Portanto, agradeço mais uma vez toda a partilha e interação que, em conjunto com quem segue a página, nós temos vindo a fazer por lá. E se tens interesse em entrar para a comunidade de investidores da Investida na Bolsa, vai ao website do projeto em investidanabolsa.com. Lá tens a oportunidade de saber mais informações sobre o projeto e, portanto, fico à tua espera, quer na página de Instagram, quer na comunidade. Obrigado e até ao próximo episódio.